Presta atenção nesse vídeo. Você já deve ter ouvido falar, porque se fala muito hoje em dia sobre autossabotagem. Autossabotagem é quando a gente mesmo se sabota e tem comportamentos que fazem com que a gente não consiga andar em alguma esfera da nossa vida. A gente fica praticamente no ponto morto, ou na vida profissional, ou nos nossos relacionamentos e até mesmo no relacionamento com os nossos filhos. Agora, imagina se hoje você soubesse quem são esses sabotadores, como eles surgiram na sua vida e como e por que você se sabota. Eu vou contar aqui para vocês rapidamente como é que surgem esses impostores ou sabotadores, tanto faz. Na verdade, a função deles é a mesma, nos sabotar. Então a gente pode dizer que esses sabotadores são os nossos inimigos internos. É um conjunto de padrões mentais, automáticos e habituais, quer dizer, a gente se habituou a se comportar de determinada maneira para que a gente consiga se proteger de alguma forma. Porém, a gente está se protegendo de algo que a gente sentiu lá na infância, de medos que a gente sentiu, de inseguranças, medos que a gente sentiu lá na infância e que hoje não são reais. Porém, isso dentro da gente, isso dentro da nossa mente, ela ainda é real. Tem uma coisa muito importante. O seu sábio, ele tem acesso à sua sabedoria. Ele tem discernimento dos mais profundos poderes mentais que são inexplorados por você. Quando a sua mente age como a sua melhor amiga, é porque o sábio assumiu o controle. Os sabotadores e os sábios são alimentados por regiões diferentes do cérebro e podem ser enfraquecidos ou fortalecidos, dependendo da região que ela é ativada. Agora eu vou colocar aqui na tela para vocês um gráfico, que é o resultado de um teste de impostor de um cliente meu que eu atendi no mês passado. Como é que estava esse gráfico? Passaram-se 4 semanas, foi feito um trabalho com esse cliente e ele fez o teste novamente, como é que esses impostores ficaram na vida dele após um trabalho feito para que ele conseguisse trabalhar no modo sábio e não deixasse que os sabotadores tomassem conta do cérebro dele. Impostores que realmente estão com notas altas e são esses 2 impostores que estavam atrapalhando a vida desse meu cliente. Então a gente tem um impostor do inquieto e do hiperrealizador, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre eles, e quando os dois, que são 2 impostores muito equivalentes entre si, eles têm características muito parecidas, quando a gente tem 2 impostores muito semelhantes, o que isso pode acontecer? Então a gente trabalhou aqui nesses 2 impostores, que são aqueles que mais estavam atrapalhando a vida dele, e o restante dos impostores, eles estavam com uma nota razoavelmente boa. O ideal é que a gente tenha aí uma nota 5 para baixo. Assim a gente tem a certeza que a gente está trabalhando no modo sábio. Mais uma nota 6, 6,5, a gente não está se sabotando tanto. Quando ela passa da nota de 8, é a hora que a gente precisa se preocupar, que são os sabotadores que mais atrapalham a nossa vida, tanto nos relacionamentos pessoais, como nos relacionamentos profissionais. Então, ainda analisando o resultado anterior do meu cliente, ele tem 2 impostores que são muito semelhantes entre si, que é o inquieto e o hiperrealizador. O inquieto, ele está em constante busca de uma maior excitação. Numa próxima atividade, ele quer se manter sempre ocupado. Ele tem a tendência de ser extremamente impaciente, de perder o foco. Esse impostor, ele surge lá na nossa infância, muitas vezes quando a gente precisa chamar a atenção de pai e mãe, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então vocês podem perceber que lá na infância isso foi uma coisa importante para ele. Foi um modo que essa criança descobriu para chamar a atenção de pai e mãe e se sentir mais amado. Só que quando a gente traz isso para a vida adulta, isso acaba nos atrapalhando. Porque quando ele tá um inquieto, por exemplo, o inquieto, ele tá no modo sábio, ele é super legal, porque ele faz com que essa pessoa esteja sempre em busca de ser melhor, sempre em busca de novas atividades. Ela dificilmente, o inquieto, ele fica parado. Ele faz
Porém, quando tá desequilibrado, ele faz coisas demais e ele perde o interesse muito rapidamente. Então, quando você une o inquieto com o hiperrealizador também precisa estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Só que ele mede a sua capacidade pelos resultados que ele tem. Então, ele precisa de autovalidação, tanto das pessoas como dele mesmo. Senão, a autoestima dele fica prejudicada. Então, você imagina, quando você junta o inquieto com o hiperrealizador, ele se torna uma bomba atômica, né? Ele se perde no que realmente é importante para ele, porque ele perde o foco, né? Ele não consegue, principalmente o hiperrealizador, ele não consegue tomar contato com as dores dele, com aqueles sentimentos que geram dor. Então ele foge fazendo o quê? Fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, gerando resultados positivos e se autovalidando. Assim ele não entra em contato com as dores, com aquilo que realmente faz com que ele fique, com que ele não se realize, ou com que ele brigue com as pessoas e não consiga se relacionar bem. Então, vocês podem perceber da importância, quando a gente descobre quais são os nossos sabotadores, a gente consegue trabalhar com eles, a gente consegue perceber quando e como a gente está se sabotando. Primeiro a gente descobre por que isso aconteceu, depois a gente descobre como a gente se sabota atualmente e a gente vai trabalhar com isso. A gente vai trazer esses sabotadores para o modo sábio. Como o próprio nome diz, ter o hiperrealizador no modo sábio é incrível, porque essa pessoa realiza, essa pessoa faz acontecer, mas quando ela tá no modo sabotador, ela acaba atrapalhando. Então vocês percebam a importância de descobrir quem são esses impostores na sua vida, para que dessa forma você consiga trabalhar com eles e descobrir jeitos de trazer eles para o modo sábio. Né? Existem formas de trazer ele para o modo sábio, é um trabalho que precisa ser feito, mas só do fato de você descobrir quem são eles já vai te ajudar muito na sua caminhada, tanto profissional como pessoal. Eu hoje não vou falar de todos os sabotadores aqui, porque daria uma aula de mais de 1 hora, mas eu queria deixar aqui para vocês algumas pinceladas desses sabotadores, né? Que existe, por exemplo, alguns sabotadores que eles potencializam a procrastinação e a ansiedade. Então, muitas vezes a gente não sabe por que a gente tem aquela ansiedade toda e ela está diretamente ligada aos nossos impostores. Também existe os sabotadores antagônicos. O que significa? Que são sabotadores opostos um do outro. Daí você pode me dizer, tá, Renata, então se eu tenho um sabotador que tem uma descrição completamente ao contrário de outro sabotador, de que forma que eu me comporto? É exatamente isso. Você junta os dois. Então eu vou dar um exemplo. O sabotador insistente, ele tem uma necessidade tremenda de ordem, de organização, ele geralmente é muito perfeccionista, ele é altamente crítico com ele mesmo e com as outras pessoas. Então ele é muito angustiado por medo que os outros estraguem a ordem e o equilíbrio de tudo aquilo que ele criou. Agora, essa pessoa que tem como impostor o insistente e também tem um impostor do esquivo, que são sabotadores completamente antagônicos, porque o insistente, com essa necessidade que ele tem de ordem, de organização, de perfeccionismo, e por ele ser altamente crítico, quando ele não tem o esquivo, ele briga demais com as pessoas, porque ele quer que as pessoas se comportem da maneira que ele acha certo, né? Agora, quando ele tem como sabotador o esquivo, ele não suporta entrar em combate, ele não suporta brigar com as pessoas, ele prefere jogar os problemas para debaixo do tapete. Então você imagina esse insistente, que ele quer falar, porém ele não consegue se expressar, então ele vai guardando dentro dele muita raiva e muita frustração, né? Faz muito mal na vida dele. E muitas vezes ele não consegue se relacionar bem com as pessoas e ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais sozinha, cada vez mais reclusa, porque ele acredita que as pessoas devam se comportar da maneira que ele acha certo, mas ao mesmo tempo ele não consegue expor esses sentimentos, então o que ele prefere se afastar, ele prefere ficar guardado numa concha e alimentar uma raiva, uma frustração, um rancor muito grande. E a gente sabe que todos esses sentimentos ele faz mal, tanto
ele faz mal tanto tanto emocionalmente, como mais para frente, como fisicamente também. Então, como é importante, por isso que eu bato sempre nessa tecla, da gente descobrir quem são os nossos impostores, faz uma diferença enorme, porque a gente começa a reparar aonde a gente está se sabotando, quando a gente está se comportando na maneira de autossabotagem, e a gente vai trabalhando isso no dia a dia, até que a gente traga esses impostores, esses sabotadores para um modo sábio, e a gente consiga viver uma vida muito mais tranquila, a gente consiga realizar muito mais. Porque como eu já disse anteriormente, os sabotadores, quando ele está no modo sábio, ele é incrível. Porque imagina, o insistente, ele é uma pessoa organizada, uma pessoa que faz as coisas muito bem feitas, porque ele é perfeccionista, né? Ele é altamente crítico com ele mesmo, sim, mas quando ele consegue trabalhar essa crítica, ao invés de se criticar, ele consegue perceber onde ele errou e se automotivar, esse insistente, ele passa a não ser um sabotador, ele passa a ser um motivador na vida dele. Ele começa a ajudar essa pessoa a realizar as coisas que ele deseja, a ter relacionamentos muito mais saudáveis. E a última coisa que eu vou pontuar aqui nesse vídeo é qual é a reação que os meus clientes têm quando eles descobrem quais são os seus impostores, os seus sabotadores. No momento que eles olham aquele gráfico, eles olham um relatório inteiro dos sabotadores, é sempre a mesma reação. Caramba, isso aqui tá me descrevendo. Caramba, é assim mesmo que eu me comporto. Mas a gente não para pensar nisso tudo, a gente não para pensar nos nossos comportamentos, né? A gente, nessa vida corrida, nessa vida louca que a gente tem, trabalho, filho, enfim, a gente não consegue reparar nesses comportamentos que a gente tem e que muitas vezes está nos sabotando. Mas quando a gente tem esse relatório, eu costumo dizer que abre uma janela na nossa mente, que a gente fala, uau, é por isso que eu me comporto assim, porque a gente começa a resgatar comportamentos, coisas que aconteceram na nossa infância, que trouxeram esses sabotadores para a nossa vida adulta. A gente começa a perceber quando que a gente está se auto-sabotando e a gente começa a trabalhar com isso. É um trabalho que é feito para que a gente consiga, no momento da nossa vida, pegar esses 10 sabotadores e trabalhar com todos eles no modo sábio. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha esclarecido muitas coisas para vocês. E vira e mexe, eu vou aparecer aqui na timeline de vocês para falar sobre os sabotadores, para falar sobre os impostores, que na verdade é a mesma coisa, né? Porque eu sou apaixonada por esse tema, porque eu sei que ter esse conhecimento dá um salto gigantesco na nossa vida, né? O autoconhecimento, né? Quando a gente se conhece, a gente cresce muito profissionalmente, a gente cresce muito nos nossos relacionamentos, e essa é uma ferramenta incrível. Então eu espero de coração que isso tenha ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Fiquem ligados aí quando eu aparecer na timeline de vocês alguma coisa, algum conhecimento que eu vou dar a mais sobre os sabotadores e como que a gente consegue equilibrar esses sabotadores e trazer esses 10 sabotadores para o modo sábio. Um beijo e até a próxima.